Olá pessoal, boa noite. Estou tentando me ajeitar aqui com o celular. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje Estou aqui brigando ainda. Agora ficou. O tema de hoje é etapas emocionais da reforma íntima. Primeiro eu peguei uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita quando, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Não precisa ser o verdadeiro espírita. Eu acho que todos nós, espíritas, espiritualistas, vamos tentando melhorar a nossa forma de viver, procurando se encontrar, procurando achar o melhor caminho de viver bem consigo mesmo e também viver bem com as outras pessoas e viver bem com o mundo. Né? Então eu peguei essa frase porque nós conhecemos as pessoas e às vezes a gente vai falando para as pessoas: você mudou, nossa, você está diferente. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, inclusive, que às vezes nós nem percebemos que nós mudamos. O outro pode olhar para nós diante de uma determinada situação, ou mesmo de uma fala, ou de um posicionamento, e fala: puxa, você está diferente. Né? Por quê? Porque é um processo que começa de dentro para fora. Todos os nossos processos de cura, de melhoria, é de dentro para fora. Tá? Não é o fora. Eu sempre digo isso para as pessoas e nas vezes que eu estou também conversando, né? Não é o fora, sou eu. Sou eu nas posições, sou eu nas situações, sou eu nas conversações, sou eu em cada momento da vida, sou eu comigo. Então essa pessoa que está ali consigo mesmo passa por fases na sua vida. São as fases da nossa evolução, porque a nossa consciência ela não é total, ela não é integral. Tanto é que nós nascemos sem essa consciência, por quê? Para que não interfira no nosso processo do que precisamos aprender, fazer e resolver nesta vida, tá? E também sabemos que a partir do momento que eu estou nesta encarnação, nesta existência, tudo aquilo que vai batendo, né, na nossa porta é tudo aquilo que nós precisamos nos melhorar. E tudo que a gente melhora no agora significa uma limpeza de muitas situações nossas passadas. Porque nós trazemos tudo isso conosco. Nós trazemos as nossas tendências. Nós trazemos muitos aspectos que vão interferir na nossa existência agora. E todas as coisas colocadas, como a gente fala, nenhuma folha da árvore cai fora da hora, né? Ou aleatoriamente, nada é aleatório. Então todas as situações são colocadas diante dos nossos olhos para que a gente possa utilizá-las para o nosso crescimento. Então, pensando nas etapas emocionais, né, para esse desenvolvimento, a primeira etapa eu vou falar da projeção. Enquanto nós estamos engatinhando lá na consciência, na pequena consciência que nós temos, né, a projeção a gente já conhece muito essa palavra, ou esse mecanismo de defesa, que eu gosto sempre de dizer, mecanismos de defesa do ego. Por quê? Porque ele está lá para nos ajudar a nos proteger. Os mecanismos de defesa trabalham para a nossa proteção. Mesmo que a gente fale, mas isso é se proteger, é a forma como a nossa mente, é a forma como o nosso mundo interior acha muitas vezes para nos auxiliar. Tem até uma frase que a gente costuma falar que diz assim: até não pensar é uma escolha. Então, às vezes, até eu falar não quero pensar nisso é uma forma de se proteger. Do que nós nos protegemos? Da dor. Nós nos protegemos de tudo que nós sentimos e que nos entristece, que tem a ver com aquilo que nós somos. Ou até mesmo aquilo que nós fazemos e nos colocamos no mundo. Então a projeção, apesar de a gente falar de uma maneira às vezes negativa, ela existe realmente para que num primeiro momento você se proteja, até que você consiga estar um pouco mais fortalecido para lidar com as situações. E o que é projetar? Projetar é colocar fora de si o que na verdade é seu. Então eu vejo no outro e eu não vejo em mim.
Então, às vezes você pode falar assim: nossa, olha, aquela pessoa me irrita por causa do jeito que ela senta. Um exemplo, né? E alguém pode te dizer: mas você sente igual a ela. Ou, mas você faz igual a ela. Então, é fácil nós olharmos e ver partes nossas projetadas fora, no outro. Vou repetir. Porque a projeção tem um intuito de defesa. Então, eu me coloco afastada daquilo que eu sou, mas está colocado no externo. Então, essa é a primeira etapa da nossa existência. Nós vamos projetando o tempo todo coisas nos outros, tanto negativas, que nós não gostamos, como positivas. Às vezes eu posso falar: olha, o outro é muito bom, e você não é bom? Então, nós projetamos também aspectos, vemos o outro melhor do que nós somos, porque a nossa lente é toda externa. Essa é uma fase da nossa existência. Até que a gente vai começando o quê? A se preocupar e querendo mudar, porque todo mundo quer mudar. Todo mundo se importa consigo mesmo. Mentira quem falar o contrário. Todo mundo tem uma hora que começa a falar: meu Deus do céu, tem alguma coisa que precisa ser transformada aqui, tem alguma coisa que eu preciso fazer diferente. E a segunda etapa é a etapa de conhecimento intelectual. Então, o que é a etapa de conhecimento intelectual? Eu vou procurando estudar. Eu estudo num livro, eu estudo numa palestra, eu estudo, enfim, eu vou procurar de alguma maneira pessoas, todos ou todas as informações que vão trazendo algo que possa me auxiliar. Só que esta etapa, ela é uma etapa que a gente chama de se conhecer, busca de se conhecer intelectual. Por que intelectual? Porque eu vou lá, eu leio um monte de livro, na verdade até já falei isso, né? A gente lê um monte de coisa e de repente a gente percebe assim: eu estou lendo muitas vezes a mesma coisa. Por quê? Porque a gente ainda não assimilou. Então a gente pega as teorias, começa a entender os princípios, mas a gente ainda não internalizou. Fica aqui, ó, no intelecto, não bateu aqui no coração. Nós chamamos isso de insight, né? Quando você tem um insight, você passa a entender aquilo. Do contrário, parece que você tem uma teoria, mas ela não faz sentido para a tua mudança. Ela só faz sentido pela inteligência. É a mesma coisa que você ter uma matéria e você decora a matéria e você repete a matéria. Só que se te perguntar alguma coisa, não quer dizer que você entendeu. Eu decoro, mas eu não assimilei de verdade. Essa é a fase nossa, quando a gente começa a sair de tudo que a gente projeta que está incomodando e começa a ter um conhecimento, buscando esse autoconhecimento através dos estudos. Então a pessoa é capaz de repetir uma linda teoria, mas não quer dizer que aquilo traga uma mudança para o comportamento dela. Eu estou repetindo, né? Porque só bate, só muda quando você realmente entende. Então significa que você introjetou aquela informação. E aí sim, ela vai gerar uma mudança. E aí a terceira etapa nossa, nós passamos a reconhecer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Nós passamos a integrar aquela teoria com a nossa verdade, com aquilo que nós sentimos. Então nós passamos a nos preocupar com aquilo que fazemos, com aquilo que somos. Ficamos aflitos e agoniados porque vamos querendo mudar os nossos comportamentos. Então a gente já sabe que não é mais tanto para projetar, e sim para entender como parte sua. Então a pessoa passa a falar as coisas, mas entendendo que o que ela está falando tem a ver com ela própria. Não é mais com o que está fora, é o que está dentro. Outro dia uma pessoa estava conversando sobre um capítulo, né, do livro Um Modo de Entender, que é o estudo nosso da segunda, tem um capítulo sobre a inveja, né? E aí uma pessoa estava conversando sobre a inveja, invejar o outro, e eu disse para ela: olha, na verdade a gente inveja porque aquilo nos incomoda. Não é o outro, é o nosso incômodo. Não é o que o outro faz. É tudo que bate, nos cutuca e interfere em nós. Dá um sinalzinho, sinaliza que alguma coisa não está boa.
Por isso que no comecinho eu disse, não é o trânsito, sou eu no trânsito. Não é o outro falando, sou eu escutando. Né? Não é aquela situação, sou eu em todas as situações. E é claro que o que a gente está falando não é no sentido de ego, né? Egoicamente sou eu. Não, é a compreensão de que sou eu em todos os momentos, em tudo que está acontecendo. E quem é esse eu que está aqui? Como é que eu estou interagindo com todas as situações? Como é que eu estou conseguindo viver com todas as situações ou viver em todas e com todas as pessoas? Porque todas as pessoas vão mexer conosco. Todas, de alguma maneira, vão trazer uma reação para cada um de nós. Isso é natural. Algumas, quando estão bem resolvidas conosco, dentro de nós está tudo bem. Outras cutucam as nossas feridinhas a serem melhoradas, que é isso que a gente está falando. As etapas da transformação. Qual foi a frase que eu li do Kardec no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente reconhece aquele espírita quando ele está buscando a sua transformação. Quando ele começa a se preocupar que ele precisa melhorar, para ele se sentir melhor. Não é por ninguém, é automático. Se eu estiver melhor comigo mesmo, eu vou estar bem em todos os lugares e com todas as pessoas. Mas se eu não estiver bem comigo, eu vou ter problemas em todas as situações. Por quê? Porque de alguma maneira tudo vai estar nos incomodando. E tenho certeza que tudo que eu estou falando é conhecido de vocês. Se eu tiver com um problema na cabeça e for para algum lugar, é capaz de dizer assim, olha, eu não estou boa hoje. Ou seja, não chega muito perto de mim porque eu não estou boa. Eu não estou bem para me relacionar. Eu não estou bem para estar nos lugares. Eu não vou sentir o paladar daquilo que eu estou comendo. Eu não vou conseguir ver o que realmente está na minha frente. Então, essa busca dessa melhoria é no sentido de estar bem e viver melhor consigo mesmo, entendendo suas partes, entendendo as suas imperfeições, entendendo as suas necessidades, entendendo aquilo que você sente que precisa modificar. Mas, acima de tudo, entendendo que precisa viver melhor consigo mesmo. E aí nós chegamos na quarta etapa, porque viver melhor consigo mesmo é ir de encontro à sua sombra, é começar a olhar sem medo para tudo aquilo que sente, para aquilo tudo que pensa, sem recriminação, sem culpa, porque uma parte, ou melhor, uma boa parte, se não for toda parte das nossas dificuldades, é a nossa autoestima. Por que nós precisamos fugir das situações? Por que precisamos sempre estar temendo? Pela nossa fragilidade. Então, quando a gente começa a ter uma construção melhor da nossa autoestima, nós vamos conseguir olhar para essas nossas imperfeições ou sombras e vamos perceber as nossas crenças, e vamos perceber as nossas manias, vamos perceber os nossos hábitos ou rituais, vamos perceber a nossa dualidade em tudo, e não a integração de tudo. Então nós podemos começar a olhar para essa nossa sombra sem medo dela, mas com a verdadeira vontade de se reconhecer, se integrar, para viver de uma maneira mais tranquila na paz, ou viver na luz, como a gente costuma dizer. Então, este é o caminho que nós vamos fazendo no decorrer da nossa existência. Começamos de uma maneira, pondo tudo fora de nós e responsabilizando o mundo pelo que acontece conosco, ou pelas pessoas pelo que acontece conosco. Depois vamos entendendo que aquilo não vai funcionando. Sabe por que não vai funcionando? Porque uma parte dentro de nós, a nossa alma, o nosso eu superior, o nosso espírito, o nome que cada um gostar ou fizer sentido, não é nem gostar, fizer sentido, vai procurando, porque você começa a entender que não está bom, que alguma coisa não está boa dentro de você, que alguma coisa não está completa, que alguma coisa incomoda, e que você entende que aquilo não está certo ou não está adequado, que você precisa ter uma modificação. Então vamos lá, começamos saindo desse processo de projetar tudo fora, vamos buscar uma teoria, né, que nos mostre um caminho, porque o conhecimento é o caminho para o autoconhecimento.
Então, primeiro o conhecimento intelectual, onde eu vou absorver e vou tentar me encontrar, mas ele é intelectual. Então tá aqui, olha, eu li X, Y, Z, tal, mas eu continuo com o mesmo comportamento, porque está no intelecto, não está no coração. E desse conhecimento vem a terceira etapa, que é começar a unir esses conhecimentos intelectuais com o emocional, começar a olhar, começar a realmente se olhar, começar a realmente estar em contato consigo, começar a entender o caminho que você está fazendo, entender o que te incomoda, parar para prestar atenção no que te incomoda. Então você passa a se preocupar com o que você sente. Você passa a procurar, através do que você sente, a sua verdade. E é importante essa construção da autoestima, quando a gente chega na quarta etapa da sombra, que não é para recriminação, é porque tudo tem um motivo na nossa vida. Hoje aconteceu uma situação aqui em casa, conversando com a minha filha de uma situação X, né? E ela viu que eu fiquei brava e fiquei chateada, e ela falou: mãe, mas isso acontece com todo mundo, tal. E na verdade não é o que aconteceu com ela, o que ela estava fazendo. É que a situação que ela me trouxe é um gatilho, conhecem essa palavra? Um gatilho para situações anteriores. Então, quando a gente fala desse autoconhecimento, é começar a entender que a situação do agora, que está na minha frente, ela não é sozinha, ela vem acompanhada de uma história dentro de nós. Mesmo que a gente não tenha a lembrança de vidas passadas, não importa. Importa que nós temos uma história nesta vida. E se a gente começa a ter este olhar, eu começo a entender, eu começo a trazer para dentro de mim esse conhecimento e perceber que, olha, situações são gatilhos para aquilo que nós precisamos resolver dentro de nós. Então, entenderam? Não é fora, é dentro. Tudo nos mostra o caminho da nossa melhoria, da nossa transformação, da nossa renovação, da nossa reforma íntima. Porque a reforma íntima é a renovação, e a renovação só acontece com o autoconhecimento. Não existe cura sem o autoconhecimento. Se qualquer pessoa falar alguma coisa ao contrário disso, eu sinto muito, porque você irá se frustrar bastante. Porque ninguém pode prometer um processo que é individual de cada um. Sendo individual, é no tempo de cada um. No tempo que cada um consegue assimilar e entender. E isso não é por mal, é por abertura interna. E essa abertura interna nossa, ela vai aumentando à medida que nós vamos permitindo que esse processo se estabeleça. E eu permito, olhando para dentro de mim, sem medo, sem vergonha, sem crítica, sem culpa. Porque senão nós nos tornamos os piores inimigos. A gente não precisa de inimigo externo. Se tudo é interno, muitas vezes nós somos o nosso carrasco nas situações. E aí nós não conseguimos melhorar, nós não conseguimos nos transformar. E é por isso que as pessoas às vezes falam: estou fazendo um monte de coisa e eu não melhoro. Mas quando ela investiga lá dentro, ela ainda está com um lado dela contra ela. Ainda está desgostosa com ela, ou numa situação, ou na forma de viver, não importa. Então, quando eu chego nessa etapa de olhar para a minha sombra, eu vou começar a não ser a minha inimiga, mas eu vou entender e vou abraçar essa sombra, integrá-la e transformar isso na minha luz. Ah, então é isso que eu preciso melhorar? Olha, gente, tem um problema com paciência. A gente brinca, as pessoas brincam comigo, porque a gente também tem que brincar com as nossas deficiências, né? Então, olha, paciência. Então, pelo menos a gente começa a entender e começa a trabalhar para poder se sentir melhor. Porque a gente não atrapalha o outro.
a gente se atrapalha. Claro que a tua energia, porque nós somos energia, então onde você chega com a tua energia, onde você estiver, você está com o teu campo energético. Claro que você pode interferir no campo, como as pessoas interferem no seu, mas mesmo assim, para ter essa ressonância, tem que ter alguma afinidade. Nada acontece por acaso. Sempre tem uma troca. E se eu estou entendendo que as situações reverberam em mim de uma maneira intensa, então eu vou parar para pensar por que é que eu estou vulnerável a N situações, ou aquela situação, ou aquela forma de sentir. Isto é autoconhecimento. É um processo diário de autoobservação. E como eu disse agora há pouco, precisa da nossa autoestima. Porque a gente precisa olhar para isso, sentir, de novo, tá vendo, tá fazendo tudo errado. Essa acusação constante. Nós nos acusamos demais. Nós, em vez de aprender o auto-amor, nós trabalhamos o tempo todo como se fôssemos contrários àquilo que nós dizemos que queremos, que é nos melhorar. Então, se abraçar, o se acolher é fundamental. E aí nós estamos chegando praticamente nas últimas fases dessa reforma, nas últimas etapas, que é a renovação de atitude. À medida que eu começo a me observar, eu começo a pensar, bom, então se ir para a direita não está funcionando, eu tenho que ir para a esquerda. Bom, então se esse pensamento vem na minha cabeça, eu sei que eu tenho que dizer não para ele, porque se eu ficar pensando em X, eu reforço, eu não limpo. Não é falando que eu renovo, falando eu vou repetir a mesma coisa. Então eu começo a ter essas conversas interiores, fazendo com que através dessas conversas eu vá me ensinando. São dois eus, o eu do espelho e eu que está aqui, e vou conversando. Óbvio que o eu que está no espelho é uma projeção, mas de mim mesmo, não é de ninguém. Sou eu falando, puxa, mas que inquietação. Por que você não pode viver melhor? Olha, se você estiver bem com você, você diminui a tua irritação, você vai ser menos impulsivo, vai trabalhar de uma maneira menos desrespeitosa consigo mesmo, você não vai se sentir tão abusada. Porque esses abusos começam conosco, nas situações. A gente se coloca em situações que falam, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar nessa situação? Qual parte minha me trouxe até X? Então, me trouxe, eu tenho algo para resolver. Eu preciso fechar essa porta. Então, esta pessoa que está buscando a melhoria, ela está observando os seus passos, seus movimentos de uma maneira diária. Porque não é uma melhora, não existe assim, acordei, melhorei. Você sobe uma escadinha, né? A gente aprende isso no espiritismo. Você sobe 2 degraus, depois você desce 1, sobe 3, depois desce 3. Não é uma linha linear. Então, o tempo todo as situações vão até nos provocando para saber se realmente a gente melhorou. Eu lembro de um filme antigo que vale muito a pena assistir, que chama Advogado do Diabo. E ele tinha um problema, ele era um advogado, né? E ele tinha um problema de vaidade. E não vou ficar dando spoiler, quem quiser vai procurar, acredito que muitas pessoas já assistiram. Mas de alguma maneira eu vou ter que falar do final, porque no final, quando ele pensa que ele resolveu, ele descobre que não resolveu. Eu penso que estudei bastante para tirar nota 10 e tiro nota 5. Não é que eu tenho que tirar nota 10, mas na nossa cabeça a gente acha que fez o suficiente. E aí, de repente, descobre que não fiz o suficiente. Eu posso ser melhor do que eu fiz até agora. E o que é ser melhor? Aí nós chegamos já na última etapa. Ser melhor é ser melhor para si mesmo. Sendo melhor para si, você é melhor para o mundo. Ah, mas esse mundo está assim por causa do quê? Quem destrói a natureza? Se eu me transformo numa pessoa melhor,
eu vou entender o mundo de forma melhor, eu vou ter um respeito melhor por mim, mas por tudo e por todos. Eu vou ver as coisas de maneira diferente. Eu vou passar a olhar que muitas situações que a gente bate boca não vale a pena, que não faz bem, que não agrega, que não melhora. Vai aprender que às vezes fica também conversando uma coisa que a pessoa não vai mudar. Porque a pessoa não muda porque você quer. Ela muda porque ela resolveu mudar. Porque ela está buscando mudar, e o processo dela é como o seu, diário. É uma conquista de pouquinho em pouquinho. Não existe esse milagre dessa forma. Existe um processo contínuo de transformação. Existe um processo de despertar. E temos muito para despertar. Temos muito para fazer para que cada vez a gente consiga ascender. Porque a gente volta para o Pai, a gente veio de lá e vai voltar para lá. Não é no tempo que a gente gostaria, mas é no tempo que a gente pode fazer. Posso demorar ou posso acelerar. Vai depender de cada um e de todas as suas situações de vida. Porque alguns têm encarnação um pouco mais facilitado do que outras, fruto de situações do passado, como eu disse, que a gente desconhece, mas que não importa. Importa que a gente está aqui para se conhecer no hoje e no agora. Então, no hoje e no agora, esse é o caminho. Eu saio da negação de mim mesmo para a conquista de quem eu sou. Eu saio da negação para chegar nessa comunhão. Alguém escreveu analfabetos do saber. É isso mesmo. Nós somos analfabetos, mas não no sentido depressa, é natural. Nós estamos nesse aprendizado, a vida é uma cartilha. E veja, nós somos uma cartilha. Eu sempre digo, o ser humano é muito complexo, mas é tão maravilhoso essa complexidade nossa, essas diferenças, essas descobertas que nós fazemos. E temos às vezes tanta preocupação, parece que nós somos monstros. Não, nós não somos monstros. Nós é que temos medo daquilo que a gente vai encontrar, porque a gente já se pinta como monstro. Às vezes nos pintam também como monstro, mas não importa. O outro pode falar o que quiser, só ressoa se faz sentido aqui. Se alguém te chamar de bobo e você ficar incomodado, é porque esse bobo, de alguma maneira, você tem ele em algum cantinho aqui dentro. Mas se você olha e fala, não, eu não sou isso. E não sou, ninguém é, porque podemos ser melhores. Dentro do nosso tempo, dentro da nossa concepção de ser, na nossa existência, no nosso caminho. Essa é a mensagem, é o nosso encontro de hoje, as etapas do nosso caminho, da nossa reforma. Reforma íntima, autoconhecimento, expansão da consciência, despertar da consciência é o que precisamos para o nosso processo de ascensão. É uma transição de planeta, mas é uma transição que acontece dentro de cada um de nós, porque tudo que bate na porta pede a nossa mudança. E o que eu sinto é que cada dia que passa a gente está sendo mais colocado na parede. E aí, estou lendo, eu estou parando. Verdeja é uma forma simples de trazer a psicologia na integração, tornar fácil para as pessoas entenderem, né? Na busca do seu autoconhecimento mesmo, né? Então, já encerrando o nosso encontro de hoje, é o que eu trouxe para vocês, tá? E cada vez que a gente vai se permitindo entrar em contato consigo, a gente vai desvendando esse grande mistério que nós somos, mas vai sendo mais alma, porque o self, a nossa totalidade, é a integração de todos os nossos aspectos. Se vamos conseguir integrar todos nessa existência, não importa.
importa que a gente procure fazer o mais que a gente puder. Mas, repito, é em benefício nosso, porque estar bem é uma bênção. Estar bem é poder se sentir livre, porque não é o outro que nos liberta, somos nós que vamos nos libertando a partir do momento que nós vamos entendendo quem nós somos e seguindo neste caminho, confiante, com fé, com muita vontade e perseverança. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.